Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo nesse momento. Somos alunos do Instituto Federal e que estamos fazendo um trabalho de história sobre a Espanha, pegando desde a época que ela não era constituída Espanha até o fim da Guerra da Reconquista pela cidade de Granada. É isso, fiquem com o vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos na primeira aula nossa sobre Estados modernos, no caso que a gente vai falar um pouco, principalmente sobre o Estado moderno chamado hoje de Espanha. Bom, primeiramente, eu vou dar uma conceitualizada sobre o que são os Estados modernos, como eles foram se formando e tudo mais. E depois vamos explicar sobre o desenvolvimento da Espanha desde a Guerra da Conquista até o final. Bom, primeiramente, os Estados modernos eles começaram a surgir na época da Baixa Idade Média, lá pelo século XIV. Antes disso, já existiam vários estados, só que cada um era uma forma política distinta. Uns eram teocráticos, outros democráticos, monárquicos, republicanos e vários outros. Isso fazia com que gerasse muita confusão. Aí, lá pelo século XIV, começou a ter um monte de crise de guerras, fome, pestes e várias outras coisas. E foi aí que os estados modernos europeus começaram a se formar. Em cada país da Europa, teve uma formação distinta. Só que todos eles tiveram algumas coisas em comum. Como a criação da moeda, a criação de tribunais, bancos estatais, também a questão de correios e várias outras coisas. Mas, principalmente, uma que eu acho que é muito importante é a questão de fronteiras, delimitando cada território. Essa daí, ela levou com que vários estados entrassem em guerras entre si, mas também chegassem a acordos entre si. Um grande exemplo disso é em terras brasilienses, na época lá da descoberta das Américas, em que Espanha e Portugal estavam querendo ficar com o Brasil. Fizeram um tratado de cortesias e isso ficou como um dos maiores marcos das relações entre Estados modernos. Bom, agora continuando, como tudo na história, nada veio de repente, surgiu, ele tem uma ideia e depois acabou, tá ótimo. Sempre foi se desenvolvendo aos poucos. Primeiramente, com o Estado absolutista. Foi lá que foram forjadas as bases do Estado moderno. Foi lá também em que começou a ter a centralização do poder. Depois veio o Estado liberal. Nisso, foi no contexto de revoluções burguesas e também foi onde o poder da monarquia foi caindo e foi chegando à ascensão do poder da burguesia. Posteriormente, isso entrou em crise depois da Primeira Guerra Mundial. Essa crise fez com que eles começassem a se desestabilizar de forma que se tivesse mudasse mais um pouco. Na Espanha, a crise foi com o franquismo e nos outros países estados foram outras crises, como o nazismo e o fascismo. Bom, daí depois dessa crise teve o Estado que é hoje, que é o democrático, onde foram dados vários direitos à população, como direito ao voto e alguns direitos humanos, trabalhistas e tudo mais. E até hoje esse Estado continua se desenvolvendo e está em vigor. Agora vamos falar um pouco sobre a questão da Guerra da Conquista, que vai ser explicado bem, porque antes desse história, essa região estava com os árabes muçulmanos. Conquista teve início no ano de 722 e terminou em 1492. Bom, o exército árabe foi muito construído ao longo do tempo, tanto por Maomé, tanto por líderes sequentes. Eles foram se aperfeiçoando suas técnicas e tudo mais, até chegarem à Península Ibérica, onde eles dominaram no século VIII. Ela foi invadida com a primeira batalha, que é a Batalha de Guadalete, em 711. Onde os muçulmanos enfrentaram o rei visigodo, ganhando e assim centralizando seu poder e criando o califado de Córdoba. Mais ou menos nessa região, eles dominaram tudo. E daí, os visigodos que sobraram dessa guerra foram para o norte, para tentar achar um abrigo onde eles pudessem se fortalecer e terem uma vida que não fosse dominada pelos muçulmanos. Assim, eles foram se juntando ao povo local que estavam lá e foram fortalecendo cada vez mais. Até que teve a Batalha de Covadonga, na qual o líder cristão Pelário foi até os muçulmanos e acabaram derrotando uma parte deles. A área do norte da península, em Astúrias, foi onde se formaram os reinos cristãos, Leão, Castela e Aragão. Eles começaram a expandir o território para o sul, assim dominando as coisas, reconquistando o território que foi dominado pelos muçulmanos. Durante a Reconquista, houve muita briga entre os reinos cristãos em si. Então eles guerreavam e batalhavam entre si. Foi uma grande época entre conflitos militares e também muitas alianças formadas. No século XIII, a Reconquista teve o seu auge.
com a conquista de Sevilha e de Valência, que foram reinos que foram muito importantes para os reinos cristãos, para conseguirem ter força para enfrentarem os muçulmanos no decorrer dos territórios. Essa região foi dominada por Portugal graças a ele era um dominante chamado Henriques, que ganhou essa terra do sogro. E como os cruzados vinham de cima, ao passar por aqui para reabastecer, o Henriques pedia para que os cruzados dominassem áreas mais perto do território que ele tinha. Então, essas áreas que eram dominadas pelos cruzados ficavam para o Henriques, assim aumentando o território dele cada vez mais. O final da Guerra da Reconquista teve dois personagens principais, a Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que ao pegarem grande região da Península Ibérica, se fortaleceram muito com o exército. E com um exército tão grande e os muçulmanos que estavam só localizados em Granada, eles vieram, meio que fizeram um acordo com o dominante muçulmano aqui de Granada, para fazer um acordo, para que não tivesse mais derramação de sangue e para que ninguém fosse mais morto e fosse uma forma de apaziguar a relação que eles tinham. E dessa forma, o rei muçulmano decidiu que a melhor opção seria abandonar Granada e deixar a Península Ibérica para os espanhóis. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o Reino de Leão, que foi basicamente um dos antigos reinos ibéricos, surgidos no período da Reconquista Cristã, sendo independente durante 3 períodos, de 910 a 1037, de 1135 a 1172 e de 1527 a 1230. O Reino de Leão aconteceu de 910 até 1230 e foi a continuação do Reino Asturiano, que foi fundado por Dom Pelai, um herói da Batalha de Covadonga. No ano de 910, o Reino das Astúrias foi dividido entre os 3 filhos do rei Afonso III, formando 3 entidades políticas regionais distintas: Astúrias, Galiza e Leão. Astúrias e Galiza eram subordinadas ao Reino de Leão, pois era dominada pelo primeiro rei, que era chamado Garcia I, primogênito de Afonso III. Com a morte de Garcia, seu irmão mais novo assumiu o trono. Como ele já era rei de Galiza, ele também fundiu as 2 coroas, tanto a de Leão quanto a de Galiza. O Reino de Leão herdou a Guerra dos Mouros. Com isso, tinham recorrentes lutas, além da pressão dos muçulmanos e os ataques costeiros dos vikings. Com esses ataques, os chefes locais ergueram algumas fortalezas para se defender. Mas isso mudará, pois Fernando I obtém a coroa de Leão. Após a morte de Fernando, seus filhos tomaram posse da repartição do reino, no qual Sancho II ficou com o Reino de Castela, Afonso IV ficou com o Reino de Leão e o terceiro filho, Garcia, ficou com Galiza e a cidade de Coimbra. Sancho II não aceitou e fez disso uma guerra junto com seu irmão Afonso IV, conquistando então Galiza. Mas não satisfeito conquistando só Galiza, ele atacou o reino de Afonso, seu aliado. Sancho fez junto com suas tropas o cerco de Zamora e mataram o rei castelhano, sendo de Leão, Castela e Galiza. Após ter conseguido mais tropas e fortalecido as Fara com mais povos, esse reino atingiu a sua extensão máxima de território. Após a sua morte, a sua filha Arraca ficou com a posse de Leão, iniciando então junto com Afonso VII a dinastia de Borgonha. Começaram a surgir muitos conflitos com os castelhanos e no mesmo período Portugal iniciou a sua busca por autonomia, tendo então Portugal versus Leão. E em 1143, Afonso VII assinou o Tratado de Zamora, que ditava sobre a autonomia de Portugal. E após a morte dele, os reinos novamente se separaram, ficando com o de Castela, Sancho III, e Fernando II com o de Leão. E após isso, o Reino de Leão chegou ao fim da sua independência, após Fernando III tomar a posse dele. Vou falar também um pouquinho sobre o Reino de Navarra, que foi um dos núcleos da montanha da resistência cristã, que se formaram no norte, frente ao domínio islâmico da Península Ibérica, tal como sucedeu com o Reino de Aragão e Catalunha, também Pirenaios e as Astúrias, e Cantábria, na Cordilheira Cantábrica. O Reino de Navarra surgiu no século IX, durante a Reconquista Cristã. O Reino de Navarra, até 1162, foi chamado de Reino de Pamplona. Foi um dos reinos medievais da Europa, onde se encontrava no norte da Península Ibérica e nos Pirineus ocidentais. O seu território foi diminuindo na fase final, e a Navarra Peninsular, conhecida como Alta Navarra, foi invadida por Fernando, o Católico.
com o apoio de uma das duas facções locais da nobreza, e colocada a coroa de Castela, evoluindo com outros reinos da Península Ibérica no Reino de Espanha, e conservando instituições próprias até 1841, enquanto que a Navarra Continental, Baixa Navarra, coexistiu com a coroa francesa e terminou dissolvendo-se na República Francesa. Navarra foi um dos núcleos de montanha da resistência cristã que se formaram no norte, frente ao domínio islâmico da Península Ibérica, tal como sucedeu com o Reino de Aragão e Catalunha, também Pirenaicos e as Astúrias e Cantábria, na Cordilheira Cantábrica. Foi também conhecido como Reino de Pamplona e Reino de Pamplona-Nájera, em referência à importância da cidade riojana. Atualmente, o seu território histórico está dividido entre a Comunidade Foral de Navarra, que faz parte da Espanha, e o Departamento de Pirineus Atlânticos, na França, que pertence ao território da antiga Baixa Navarra. Na época da maior expansão territorial deste reino, durante a Idade Média, abarcou territórios atlânticos e expandiu-se para além do rio Ebro, até zonas situadas nas atuais comunidades autônomas de Aragão, Cantábria, Castela e Leão, La Rioja, País Basco e as regiões administrativas francesas de Aquitânia e Midi-Pirineus, nas antigas províncias de Gasconha e Occitânia. As capitais bascas de Vitória e São Sebastião foram fundadas pelo rei navarro Sancho VI o Sábio. Também vou falar sobre o Reino de Aragão, que foi um dos reinos cristãos que nasceram na Península Ibérica durante a Reconquista, igual aos outros, e era inicialmente um condado dos francos, que foi posteriormente anexado ao Reino de Pamplona em 1925. Este principado teve sua origem basicamente em 1035, quando Sancho II partiu para seu terceiro filho, Ramiro I, o condado de Aragão, e estabeleceu ele como um reino. Ramiro acrescentou os concelhos de Sobrarbe e Ribagorza a leste. Em 1104, os reis de Aragão duplicaram seu tamanho através de conquistas ao sul em direção ao rio Ebro. Saragossa, uma importante cidade controlada pelos almorávidas, caiu nas mãos de Afonso I de Aragão. Em 1118, logo se tornou a capital do Reino de Aragão. A reconquista do atual Aragão aos muçulmanos foi concluída no final do século XII. Em 1179, Aragão chegou a um acordo com o vizinho reino cristão de Castela, segundo o qual as partes da Espanha que permaneciam em mãos muçulmanas seriam divididas em duas zonas, uma parte para cada reino a reconquistar. Em 1187, o governante de Catalunha, Ramon Berenguer IV, conde de Barcelona, casou-se com uma herdeira do reino de Aragão. A união de Aragão e Catalunha beneficiou principalmente os catalães, que dominaram o estado até 1402. A união permitiu os catalães dedicarem-se ao comércio e à expansão marítima, sabendo que a responsabilidade financeira e militar de defendê-los de Castela cairia em grande parte sobre os habitantes do interior aragonês. Os reis aragoneses continuaram, entretanto, a expandir os seus domínios, reconquistando o rico reino de Valência aos muçulmanos em 1238, tendo assim completado a ocupação dos territórios muçulmanos que lhe foram atribuídos pelo Tratado de 1179. Aragão começou a expandir-se para a área do Mediterrâneo, um movimento tornado possível pelo poder marítimo dos catalães. Em 1282, após o incidente das Vésperas da Cilícia, Pedro III de Aragão foi recebido pelos sicilianos como seu rei, e daí em diante a Cilícia foi governada diretamente pelos reis de Aragão ou por seus parentes. A Sardenha foi incorporada ao Império Aragonês em 1320, e em 1442, Afonso V de Aragão concluiu com sucesso a sua longa luta para conquistar o reino de Nápoles. Navarra, que foi governada por Aragão de 1076 a 1134, voltou a estar sob seu domínio em 1425. No século XV, os nobres de Aragão, propriamente dito, passaram a favorecer a união com Castela para contrabalancear o poder dos mercantis catalães. A sua oportunidade surgiu em 1412, quando, após a extinção da Casa de Barcelona em 1410, conseguiram a eleição de um príncipe castelhano, Fernando de Antequera, para o trono aragonês vago.
apesar da forte oposição catalã. Um dos sucessores de Fernando, João II de Aragão, contrariou a resistência catalã residual ao fazer com que seu herdeiro, Fernando, se casasse com Isabel. A herdeira de Henrique IV de Castela, em 1479, após a morte de João II, os reinos de Aragão e Castela foram unidos para formar o núcleo da Espanha moderna. As terras aragonesas, no entanto, mantiveram instituições parlamentares e administrativas autônomas até o início do século XVII, quando seus privilégios constitucionais foram revogados por Felipe V. O antigo reino de Aragão sobreviveu como unidade administrativa até 1833, quando foi dividido nas 3 províncias existentes. E o último reino, para terminar, é o reino de Castela, que foi um dos antigos reinos da Península Ibérica, como todos os outros, formados durante a Reconquista, no qual começou por o condado do Reino de Leão, até ele se tornar independente com todo um contexto com os outros reinos. O reino de Castela existiu entre 1065 e 1439, e o primeiro conde foi Rodrigo de Castilha. No século IX havia grandes rivalidades entre os chefes islâmicos e rebeliões em seus domínios, favorecendo a reconquista cristã historiana para o sul, com o condado de Castela se beneficiando disso com um repovoamento cristão. Pena a Maia pode ter se tornado a sede do condado. Rodrigo de Castilha expandiu as fronteiras de Castela a partir de Amaia para o sudeste. Nas campanhas criadas por Mohamed I, os muçulmanos destruíram muitas plantações, incendiando casas e aldeias. Muitos cristãos eram mortos e escravizados, e ainda assim, na Batalha de La Morcoeira, os muçulmanos conquistaram a vitória. Diego Rodrigues assumiu o condado assim que o primeiro conde morreu, vivenciando sucessos e derrotas na Reconquista. Em 910, o reino de Castela começou a se chamar Reino de Leão. No século X, o Fernão González de Castela lutou sob comando do rei Ramiro II sobre uma incursão dos mouros, que é uma batalha de Simancas. Os cristãos foram conseguindo se expandir para o sul, chegando à cidade de Coimbra e Toledo. Mas isso não durou muito, pois Al-Mansur, um governador islâmico, lançou 52 incursões militares, destruindo igrejas e violentando pessoas, onde teve um ataque em um prédio românico de São Tiago de Compostela. Após a morte de Al-Mansur, o condado de Castela cresceu rapidamente, alcançando a sua autonomia. Após a morte de alguns reis que dominaram Castela, Afonso VI reinou também sobre Castela, e o renomado cavaleiro castelhano Rodrigo Dias de Vivar chega também nessa mesma época, atuando de maneira muito exemplar. A autonomia castelhana, começa a ressurgir quando Afonso VII dividiu o reino entre seus filhos, e isso foi sendo passado até chegar em São Fernando III, que acelerou o processo de reconquista e avançou para o sul, chegando em Córdoba. Após a morte de São Fernando III, seu filho Afonso X, o Sábio, assumiu o trono em 1252, travando batalhas navais e tendo contribuição para a produção cultural. Ele escreveu o livro de Los Fuegos, instalou uma escola de tradutores em Toledo e fez uma combinação de leis. Foi em seu reinado que surgiu a Universidade de Salamanca. O idioma castelhano predominou sobre outras línguas, como galego, o astro, leonês e entre outros. O descendente do rei sábio, chamado Afonso XI, conseguiu uma importante vitória contra os mouros na Batalha do Salado. Após passar por muitas guerras, inclusive a dos 100 anos, o reino de Castela chega no século XV, nas mãos do Henrique III, e após ele, quem encerrou a reconquista para os espanhóis em 1492 foi a Isabel I, sua bisneta, ao lado de Fernando de Aragão, na queda de Granada, fazendo então a união dos reinos de Castela e Aragão. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. A começar, que Isabel nasceu em 1451 e tinha como herança o reino de Leão, porque seu pai era João II. Então, era para ela ficar com esse reino. Porém, quando ela nasceu em si, ela tinha 2 irmãos mais velhos, meio-irmãos mais velhos, que não eram da mesma mãe, mas eram do mesmo pai. Então, o primeiro irmão dela, que acho que, se não me engano, foi Henrique. O primeiro irmão dela, que foi Henrique II, ele dominou essa área por muito tempo. Depois de um tempo, Isabel teve que ir para uma outra cidade, aconteceu alguns problemas com a mãe dela, e depois que ela retorna, o seu irmão Afonso II também tinha morrido.
E os nobres decidiram trocar o Henrique e colocar a Isabela no lugar da coroa, achando que seria mais fácil deles manipularem ela, porque ela não, teoricamente, ela não teria conhecimento suficiente para administrar o reino. Só que Isabela ela era muito inteligente, ela já tinha noção da guerra psicológica que estava acontecendo ali. Então, ela vai procurar pretendentes. E dentre 3 pretendentes, um deles era o Fernando I de Aragão, que aconteceu muita coisa na vida dele também, mas eu vou resumir, senão não vai dar tempo na videoaula atual. Basicamente, eles se casaram e o irmão de Isabela, que era Henrique, ele era contra o casamento desde o começo. Só que Isabela já tinha feito muitas parcerias com os nobres locais, ela já tinha muita influência na região, então os nobres ficaram do lado dela em todo o tempo. Isabela, ela tinha os reinos de Leão e de Castela, porque o pai dela era dos 2 reinos. E, junto com o Fernando de Aragão, eles começaram uma batalha muito grande para expandir o império e expulsar os muçulmanos, como a Beatriz já comentou na aula aqui. Todos os reinos peninsulares tinham sido conquistados pelos cristãos, à exceção do reino muçulmano de Granada, que aconteceu de 1230 a 1492, que abarcava um território de a Serra Nevada até Gibraltar e desde Granada ao rio Almansor. A dinastia dos Nazeris, fundada por Al-Ammar, manteve-se no poder durante cerca de 2 séculos e meio. Todos os reinados, até a derrocada deste reino, caracterizavam-se por confrontos com o reino de Leão e Castela, que fez inúmeras tentativas para conquistar o último reduto dos árabes da Península Ibérica. Afonso XI de Castela e Leão atacou energicamente o reino granadino em 331 e fez algumas conquistas. O mesmo fez as pazes durante 4 anos com Usuf I, mas fim do prazo e dadas as pressões cada vez mais fortes dos cristãos, os granadinos, com a ajuda do exército dos Merínidas, ameaçaram de novo a península, mas foram dissuadidos pelos castelhanos na Batalha do Salado. Mais tarde, para evitar uma guerra civil com o inimigo às portas do reino, os granadinos dividiram seu território. Os reis católicos conquistaram primeiro a parte oriental e entraram após em Granada, pondo assim fim ao domínio muçulmano em Espanha. Carlos I da Espanha, também conhecido como Carlos V do Sacro Império Romano-Germânico, governou de 1516 a 1556 como o monarca mais poderoso da Europa e um dos principais representantes da dinastia Habsburgo. Seu reinado é notável por sua vasta influência e pelo avanço do absolutismo na Europa, marcando uma era de centralização do poder e expansão territorial que moldou o destino dos reinos europeus e das colônias ultramarinas. Carlos I nasceu em 1500, filho de Filipe, o Belo e Joana de Castela, e herdou uma vasta gama de territórios europeus ao ascender ao trono. Em 1516, com a morte do seu avô Fernando II de Aragão, Carlos tornou-se rei da Espanha e em 1519, após a morte de seu avô Maximiliano I, ele também foi eleito Sacro Imperador Romano-Germânico, adotando o título de Carlos V. Seu império incluía vasta partes da Europa, como a Espanha, os Países Baixos, a Alemanha e território da Itália, além de vastas possessões ultramarinas. O reinado de Carlos I é frequentemente associado ao avanço do absolutismo, uma forma de governo em que o monarca exerce um controle centralizado e quase absoluto sobre o Estado. Carlos I buscou fortalecer e consolidar seu poder através de várias políticas e reformas que visavam centralizar a autoridade e unificar seu vasto império. Carlos I procurou centralizar o governo através de reforma administrativa e da implementação de um sistema de controle direto sobre suas possessões. Ele buscou reduzir a autonomia dos nobres locais e estabelecer um governo mais coeso e centralizado. Para isso, nomeou conselheiros e administradores legais a ele, muitas vezes de fora das regiões locais, para assegurar que suas ordens fossem seguidas de maneira uniforme em todo o império. Durante seu reinado, Carlos enfrentou numerosos desafios à sua autoridade, incluindo revoltas e conflitos internos. Na Espanha, ele lidou com revoltas de nobres e a oposição dos comúnemos, um movimento popular que buscava maior autonomia e reformas. Carlos conseguiu suprimir essas rebeliões, consolidando ainda mais seu controle sobre a Península Ibérica. Na Alemanha, Carlos V teve que lidar com a Reforma Protestante, um movimento que ameaçava a unidade religiosa e política do Sacro Império Romano-Germânico. Sua tentativa de manter a unidade religiosa do Império levou a várias guerras e conflitos, incluindo a Guerra dos Camponeses e a Guerra de Schmalkalden, apesar de seus esforços para reverter a reforma e reafirmar o controle católico. Carlos V teve que aceitar a Paz de Augsburgo, em 1555, que reconheceu a coexistência do catolicismo e do luteranismo,
no Império. Carlos I também procurou expandir seus domínios além da Europa. Suas políticas de expansão no Novo Mundo resultaram na exploração e colonização de vastas áreas das Américas, promovendo o crescimento do Império Espanhol. No entanto, suas campanhas também envolveram conflitos com outras potências europeias, como a França e o Império Otomano. As guerras contra a França e os esforços para conter a expansão otomana demonstraram a ambição de Carlos I em estabelecer a hegemonia europeia. Em 1556, Carlos V abdicou do trono, dividindo seus vastos domínios entre seu filho Filipe II, que assumiu o trono da Espanha e dos territórios ultramarinos, e seu irmão Fernando I, que se tornou o Sacro Imperador Romano Germânico. A abdicação de Carlos marcou o fim de um período de centralização e reformulação política intensa, mas seu legado continuou a influenciar a política europeia e as práticas absolutistas. Olá, agora sobre a Guerra dos 30 Anos e a decadência da Espanha. Começando pela Guerra dos 30 Anos, ela durou entre 6.612 e 6.648 e acabou por ser um dos conflitos com mais mortes na história europeia, marcando assim a decadência do Sacro Império Romano Germânico. No início, ela era por questões de diferenças religiosas entre os cristãos católicos e os cristãos protestantes. No entanto, rapidamente passou a ter outras motivações, como a expansão de território, questões econômicas e até hegemônicas, que fizeram com que alguns países como França, Países Baixos, Dinamarca e Espanha entrassem no conflito. Na época, a Espanha era uma das mais poderosas potências europeias, sendo governada pelos Habsburgos. Com o rei Felipe IV, ela se envolveu no conflito ao lado das forças católicas. A Espanha entrou nesse conflito com um objetivo mais levado ao apoio dos seus aliados e também para manter o controle dos seus territórios que já eram conquistados. Só que nisso, a Espanha passou a ter vários problemas econômicos, principalmente não, mas tanto pela despesas militares com as guerras, assim, que, tanto pelos 30 anos e tem por algumas outras batalhas que tiveram nessa época, mas também por conta do influxo dos metais preciosos de suas colônias, que antes impulsionava bastante a economia, mas aí acabou a levar para uma inflação e uma desindustrialização, fazendo assim que a taxa de importação aumentasse, a de exportação baixasse, eles gastassem mais e ganhassem menos, o que deixava uma decadência econômica. E outro fator também foi a perda de território durante a Guerra dos 30 Anos. Isso também somado com a descentralização do poder, que a coroa possuía por suas colônias, que passaram cada vez mais a buscar autonomia. Daí, por conta disso, a influência militar e política que a Espanha tinha sobre todo o mundo, e principalmente a Europa, passou a baixar cada vez mais, e assim foi a decadência da Espanha. Em conclusão, pode-se observar que o período histórico da Baixa Idade Média é explicado por grandes crises do século XIV, onde houveram muitas guerras, pestes e fomes que conduziu a expectativas de uma mudança política nas estatais já existentes na Espanha, ou antes da Espanha também. Estes aspectos foram fundamentais para a viabilidade e uma governança eficaz em regimes civis, na região da atual Espanha, como conhecemos. A Espanha desenvolveu-se muito desde a sua criação, e desde a criação dos reinos também de Leão, Navarra, Aragão e Castela, até a unificação do Estado do Império Habsburgo. A Guerra dos 30 Anos e o consequente declínio econômico foram quadros que sinalizaram a transformação do domínio para o dos problemas internos e externos. Devido aos valores e à proeza militar dos ibéricos, os afetos das cruzadas desbloquearam uma influência comparativamente avassaladora para as estratégias de superações dos conflitos. E é isso, desse jeito ficamos por aqui. Muito obrigado por terem prestado atenção e agradeço muito. É isso, gente. Tchau! Aqui vão ficar passando só as bibliografias. Caso vocês precisem, as bibliografias também estão inseridas aqui embaixo na descrição desse vídeo. Todos os links dos sites que usamos para a pesquisa, tá bom?